Dom Luís de Orleans e Bragança é sucessor dos imperadores do Brasil. Já ter nascido na França é uma consequência remota do exílio da família imperial. O banimento já tinha sido suspenso, mas por causa dos conflitos da Europa e da guerra, toda a situação da Europa, a família imperial ainda não podia ter voltado ao Brasil. Mas o pai de Dom Luís fez questão de registrá-lo no consulado brasileiro para ele ser considerado brasileiro nato. Paulo, essa condição, não é, de legítimo sucessor dos imperadores do Brasil mostra que Dom Luís, caso a monarquia não tivesse sido derrubada, teria sido o imperador do Brasil. Teria governado o país. Nós temos uma sucessão, né, desde Dom Pedro I, estou falando aqui desde a independência, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, seria depois a princesa Isabel. Não teria sido o seu filho Dom Luís, avô do atual Dom Luís, porque ele morreu antes da princesa Isabel, e a princesa Isabel passou diretamente para Dom Pedro Henrique, pai de Dom Luís. Bom, seus direitos. A figura de Dom Luís, portanto, ele é o sucessor dos legítimos monarcas, e ele, portanto, é também a vítima remota do golpe republicano. Vítima em dois sentidos. Vítima porque, inclusive, bens da família foram retirados. Nós tivemos agora, por exemplo, a decisão vergonhosa sobre aquele palácio, que era um palácio Guanabara. Palácio Guanabara, que era um palácio pessoal da princesa Isabel, não era do Estado. Bom, mas ele foi uma vítima nesse sentido, mas muito mais alto do que isso, ele foi uma vítima na legitimidade do governo do Brasil, porque nós tivemos um golpe que destruiu instituições, né? Hoje fala-se tantas instituições, é preciso o Estado de Direito, etc. Tudo isso foi derrubado por uma quartelada. E mais, sem qualquer julgamento, a família imperial foi expulsa do país e foi banida do país sem julgamento, sem acusação de crime, sem nada. Ainda queriam subornar a família imperial dando-lhe ouro do Tesouro Nacional, né? Bom, então, isso é o lado para nós considerarmos a pessoa que faleceu. Não é apenas uma pessoa muito estimada, mas é uma pessoa que tem essa figura histórica. Bom, essa figura histórica de Dom Luís é uma figura histórica por quê? Porque ele seguiu a orientação e o princípio que norteou a família imperial desde o exílio. Ou seja, eles sempre se interessaram pelo Brasil, sempre quiseram o bem do Brasil e nunca fizeram aquilo que, às vezes, alguns até monarquistas sem muito senso apostam, que é o quanto pior, melhor. Eles nunca fizeram isso. Eles sempre tentaram colaborar com o país para que o país eles pudessem dar o seu contributo ao país, apesar da injustiça que tinha sido feita com eles. E eu quero relembrar aqui, Paulo, um fato que é dos mais culminantes da atuação de Dom Luís à frente da Casa Imperial, que é o seguinte: ele, quando da última Constituinte, ele escreve uma carta que é um verdadeiro monumento primeiro de redação,
de nobreza, de propriamente do que seria um imperador, não é? Aquela isenção que cabe a quem está no mais alto píncaro do Estado, não é? Se ele estivesse, e ele escreve uma carta dizendo o seguinte: há uma suma injustiça neste país. Em nome da democracia, todo mundo tem direitos, exceto os monarquistas, porque continuamente, os monarquistas têm os seus direitos cerceados nas diversas constituições. A cláusula pétrea impede que os monarquistas tenham voz e vez neste país. Bom, e mais, e ele relembrava até da famosa promessa de um plebiscito, né, que a República tinha prometido para pouco tempo depois de se implantar e que tinha ficado para nunca, né? O que é que aconteceu? Ele escreveu essa carta e a dirigiu a todos os constituintes. Ela foi dirigida a todos os constituintes e essa carta foi fundamental. Eu até acho, Paulo, que um dia, se bem que não sei se você até já fez isso, mas um dia podíamos, hoje se diz isso, né? Eu não acho isso assim muito interessante, mas podíamos revisitar essa carta, né? Não gosto muito dessa expressão, mas podíamos revisitar essa carta e ver o papel fundamental. Hoje, muitos monarquistas não sabem que têm liberdade de se exprimir, de aparecer em manifestações, de portarem os símbolos imperiais, por causa dessa atitude de Dom Luís. Mas o que é que aconteceu na Constituinte? A lógica de Dom Luís. Primeiro, porque Dom Luís não faz uma carta de político. Olha, vocês não sei o quê, aquela coisa assim de briga de Twitter, não? Dom Luís faz uma carta com uma perspectiva histórica. O que aconteceu com a família imperial, a injustiça, mas tudo sem amargor, tudo com uma superioridade de espírito de quem era um monarca, quem seria um monarca e católico. Portanto, uma superioridade de espírito. Relembra tudo, relembra todos os personagens que viveram no exílio, a princesa Isabel, o avô Dom Luís, enfim, ele relembra rapidamente tudo o que aconteceu, o modo pelo qual a família imperial se debruçava sobre os interesses do Brasil, e ele dizia que o próprio pai dele, Dom Pedro Henrique, quando voltou para o Brasil, nunca permitiu que se fizessem conspiratas contra a República. Eles achavam que a República era ilegítima, mas eles não queriam conspiratas contra a República, porque a conspirata já é um espírito republicano, né? Eles queriam uma propaganda legítima, uma difusão de ideais monárquicos legitimamente feita. Bom, e Dom Luís, então, nessa carta, relembra isso e diz o seguinte: agora eu peço coerência. Peço coerência e peço que seja derrubada nessa Constituição a famosa cláusula pétrea, que impedia os monarquistas de ser uma voz ativa na cena pública do Brasil. Gostaria de lembrar aqui que todos votaram a favor, exceto o PT e o PCdoB, que queriam que continuasse a cláusula pétrea, e isso é bom lembrar, porque há muitos por aí que acham lindo, não sei porquê, mas acham lindo uma aliança da monarquia com a esquerda. Ora, a esquerda, representada pelo PT e pelo PCdoB, votou contra a liberdade da monarquia. Bom, agora eu queria dar aqui também um outro aspecto da vida de Dom Luís, que é o seguinte: não foi só isso. Ele, em vários momentos, lançou, e espero que um dia seja feito isso, uma edição dos manifestos que Dom Luís escreveu, dos textos que, em certos momentos históricos, ele se pronunciou, em certos momentos críticos do Brasil, ele se pronunciou.
Dom Luís teve uma importância muito grande ao inspirar uma campanha que era um resgate da história do Brasil, quando, no ano 2000, nos 500 anos do descobrimento do Brasil, a esquerda achincalhou diretamente, inclusive com televisões, com novelas, etc., achincalhou a história do Brasil. E a ação de Dom Luís, inspirando uma campanha que o Pró-Monarquia levou a cabo, eu me lembro que a Rede Globo chegou a ligar chegou a pedir para a Pró-Monarquia acabar com a campanha, porque era uma tal avalanche de coisas sobre a Rede Globo, de protestos e tudo, que era preciso resgatar e não permitir esse chincalhe. E a partir dali houve uma mudança sensível no país a esse respeito. Bom, agora, Paulo, eu acho que, e eu digo isso porque eu tive a alegria de ter a intimidade do Príncipe Dom Luís, pude acompanhá-lo, pude organizar e acompanhar várias viagens dentro do Brasil e em Portugal. Tenho uma recordação muito, muito especial de uma viagem que fiz em Portugal com Dom Luís, em que nós, depois de tantos e tantos anos, Dom Luís voltou a Portugal e me lembro de tantos momentos. Dom Luís era uma pessoa muito calma, muito serena, muito contemplativa. E ele valorizava muito todos os momentos. Tive, por exemplo, me lembro que tive a alegria de estar com Dom Luís no ponto mais ocidental da Europa, que é o Cabo da Roca, que é ali em Portugal, o ponto mais ocidental da Europa, ou seja, o que seria mais próximo do Brasil, né? Teoricamente, o que seria mais próximo do Brasil. E inúmeras coisas, visitámos monumentos, estivemos, por exemplo, na cidade de Estremoz, onde faleceu a Rainha Santa Isabel. Ali era um verão, era o final já do verão, os dias são imensos, são longuíssimos na Europa nessa altura, e Dom Luís, no dia mesmo da chegada, assistiu ali, vendo aquelas planícies do Alentejo, assistiu a um pôr do sol interminável, porque é muito demorado o pôr do sol. E Dom Luís, sempre que estava comigo, recordava esse momento. Enfim, fomos a inúmeros lugares e, portanto, tive essa alegria de conviver com Dom Luís. E o que eu vou dizer eu seria de justiça, porque eu sei que ele me cobraria isso na hora de falar aqui assim sobre a vida dele. É o papel fundamental que teve o professor Plínio Corrêa de Oliveira na vida de Dom Luís. O pai de Dom Luís, Dom Pedro Henrique, de Orleans e Bragança, era uma pessoa que tinha mais ou menos a idade do Dr. Plínio e eles eram amigos, por relações familiares, tanto pelas relações familiares do lado da família da mãe do Dr. Plínio, mas também pelo lado do pai, que eram os Corrêa de Oliveira. O conselheiro João Alfredo tinha sido a pessoa que assinou o decreto de 13 de maio junto com a princesa Isabel. Ele comandava o governo naquele momento. Por essas relações familiares, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira era amigo de Dom Pedro Henrique. E essa amizade foi se prolongando pelo tempo e era Dom Pedro Henrique que trazia, quando ele vivia numa fazenda no interior do Paraná, e quando vinha a São Paulo, trazia Dom Luís e depois, mais tarde, Dom Bertrand e algum dos outros filhos para estar com o grupo católico, não é, do Dr. Plínio, e para participar de toda a atuação que o Dr. Plínio tinha. E Dom Luís, sendo o chefe da Casa Imperial, ele não pertencia formalmente à TFB, mas sempre conviveu e teve amizade do Dr. Plínio, mais do que a amizade, teve toda a inspiração, toda
toda a ligação e toda como é que eu poderia dizer, toda a formação contra-revolucionária com o Dr. Plínio, e ele era muito grato a isso e sempre tomava isso muito em consideração. Então, eu acho que era preciso assinalar nessa pequena biografia de Dom Luís esse ponto fundamental. Tenho certeza que Dom Luís cobraria isso se ele estivesse ainda entre nós. Agora, Dom Luís, eu quero aqui dizer uma coisa que me impressionou muito, e eu ontem fui confirmar isso aí. Quem estuda a história, há dois aspectos da história que são muito interessantes: a filosofia da história e a teologia da história. Não sei se todos sabem, mas o Brasil, no seu nascedouro, lá pelos anos 1570, teve mártires, chamados os 40 mártires do Brasil. Era um beato Inácio de Azevedo, jesuíta, que preparou durante meses uma missão para o Brasil, com 2 sacerdotes, vários noviços, vários estudantes da companhia, num total de 30 e tantas pessoas, pois vão ser 40 mártires, porque há uma circunstância em que entra mais uma pessoa e ficam os 40 mártires do Brasil. Vejam bem, eles durante meses e meses se prepararam espiritualmente para ver para o Brasil, ser missionários no Brasil e poder difundir a fé católica no Brasil. O que é que vai acontecer? Eles entram nos navios, que já era um perigo, eles entram nos navios, vão até a Ilha da Madeira, da Ilha da Madeira param, fazem certos concertos nas naus, pegam mantimentos, pegam água e vão partir para o Brasil. O que é que acontece? Eles são apanhados, mais ou menos nas Canárias, são apanhados por um navio de huguenotes, de calvinistas, que abalroam o barco deles e os martirizam. E eles têm palavras lindíssimas de fé. Quem os dirigia dizia: resistam, não desanimem e ainda hoje vós estareis no paraíso. Bem, eles são agredidos, alguns são mortos ali mesmo, outros são jogados agonizantes no mar e morrem afogados, já agonizando. Então, esses são os 40 mártires do Brasil. Há um ditado que diz: o sangue dos mártires é semente de cristãos, não é? Esse sacrifício deles talvez tenha valido mais do que a própria pregação deles. E isso tem uma data, isso tem um prolongamento na história. E isso é mais uma prova de que essa terra é abençoada, essa terra tem um desígnio providencial, e todos aqueles que tentam destruir esse país, tentam destruir esse legado. Pois eu queria dizer o seguinte: o príncipe Dom Luís faleceu ontem, no dia do martírio dos 40 mártires do Brasil. Eu acho que isso é tremendamente significativo, porque nas vias da providência não há coincidências. Então, eu fui verificar, realmente no dia 15 de julho de 1570, que foi o martírio dos 40 mártires do Brasil, que esse príncipe, que também foi um homem de sofrimento desde sua infância, foi um homem de piedade, que foi um homem de devoção, que foi um homem que sempre se interessou pelo bem do Brasil, desinteressadamente, porque ele materialmente nunca teve nada. Esse homem, que era o descendente legítimo dos imperadores do Brasil, falece no dia do martírio dos 40 mártires do Brasil. Para mim, como católico, isso é tremendamente significativo. E acho que não poderíamos deixar, nesse momento, de comentar esse aspecto.
Eu já estava no Brasil quando o pai de Dom Luís faleceu, Dom Pedro Henrique. E, pelo que eu me lembro, o general Figueiredo, que era presidente, mandou um telegrama à família. Mas não houve nenhuma atitude oficial propriamente de Estado. Aqui não. Aqui o presidente Bolsonaro lança um decreto de luta oficial em que ele fala não apenas de Dom Luís de Orleans e Bragança, mas fala de Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Portanto, a mim me parece que você tem toda a razão, é um ato de reconhecimento da legitimidade monárquica. Queira ou não se queira, a República, encabeçada pelo presidente da República, né? Portanto, o chefe máximo, acaba decretando um luto oficial do Estado por um descendente daqueles que foram exilados do país e foram banidos do país por um golpe.